Muito boa noite. Boa noite. Fico feliz de vos ver. E eu quero vos dizer que eu considero que vocês são os heróis, não é? No final de um dia de trabalho, vimos aqui, estamos aqui juntos, é de facto uma aventura. Bom, aventura também é aquilo que nós estamos a tentar fazer esta semana. Não é fácil falar sobre temas como a justificação pela fé, temas como a santificação, e muito menos tema que vamos um bocadinho mais à frente falar sobre o que é realmente a justiça de Cristo e o que é que isso tem a ver com a nossa vida. No entanto, não sei o que é que vocês têm achado, mas eu acho que estes temas ficam muito mais simples quando nós olhamos para o santuário. Ok? Nós muitas vezes vemos na palavra de Deus versículos, citações, partes que parecem contraditórias. Não sei se já tiveram essa experiência. Um diz que a salvação é pela fé, o outro diz que afinal se calhar as obras também têm alguma coisa a ver com isso, entre outros exemplos. Eu quero vos dizer que quando nós olhamos para o santuário, tudo isso se torna claro. E nós vemos que todos esses versículos não se contradizem, mas complementam-se. Porque estão simplesmente a falar de fases diferentes da nossa caminhada espiritual. Ok? Eu não sei se vocês repararam já, ou se já pensaram nisso, mas no lugar santíssimo também tem um objeto, que é a Arca da... Qual era a função da Arca da Aliança? Guardar os 10 mandamentos. Ora, pensem comigo. Se isto representa uma caminhada espiritual, certo? É o que nós estamos a ver. Em que eu estou no mundo e eu entro, tenho a justificação pela fé, ali, um método de Deus para resolver o meu passado, os meus pecados. Depois vou, entro no lugar santo, onde o Senhor me quer transformar. Digam-me uma coisa. Eu já cheguei ao sítio onde está a lei. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Normalmente, quando alguém se batiza, a gente apresenta, aqui estão as regras que tu tens que seguir, agora vai e segue-as. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas não ensinamos como é que se faz isso. É que ninguém pode ir direto do pátio para o lugar santíssimo. E onde é que está a lei? No lugar santíssimo. Então, se calhar é melhor nós primeiro entendermos o que é que eu realmente tenho que fazer. Qual é verdadeiramente a minha luta espiritual? É que a minha luta espiritual não é com a lei. Sabiam que a minha luta espiritual não é com a lei? E nunca me vão ouvir dizer que a lei não é para guardar. Mas sempre vão ouvir dizer que a minha luta espiritual não é com a lei. E hoje nós vamos começar a entender o que é que isto quer dizer. Lembram-se que nós temos 2 problemas, certo? Quais são esses problemas? Pecado. Não me deixem sozinho aqui, vamos lá. E do caráter. Concordam com estes 2 problemas? Bom, vimos também que existem 2 processos. Justificação pela fé, santificação. Um nos dá a justiça imputada, outro nos dá a justiça comunicada. Vimos que a solução que Deus nos apresenta no lugar santo, a santificação, a transformação pela contemplação, tem um início, que é eu, para entrar no lugar santo, tenho que deixar de fazer o quê? Ver o mundo lá fora, certo? Porque se eu continuo a ver o mundo lá fora, de certeza absoluta que eu não estou no lugar santo.
Esta é a imagem que nos aparece no santuário. Ok, então o primeiro passo é exatamente esse. Mas como eu vos disse, isto é só o primeiro passo. É que dentro do lugar santo nós temos quantos objetos? E esses objetos significam a minha parte. O que é que eu tenho que fazer para o Senhor me transformar? Agora vamos fazer aqui um paralelo. Todos aqueles símbolos que haviam lá no santuário há milhares de anos atrás, as pessoas tinham que fazer alguma coisa ou não tinham? As pessoas tinham que ir lá literalmente oferecer um sacrifício ou não tinham? Os sacerdotes tinham que fazer alguma coisa ou não tinham? Aquilo, na realidade, fazia alguma coisa. A morte de um cordeiro perdoa os meus pecados. O aspergir o sangue lá no véu, na realidade, fazia alguma coisa. Mas tinha de ser feito ou não tinha? É interessante, não é? Não havia perdão se eles não fizessem aquilo. O que quer dizer que aquilo que eu faço, atenção, não me dá o perdão, nem me dá a transformação. Estão a perceber? Não dá, pois não? Eu não posso transformar, eu não posso purificar. Mas se eu não fizer a minha parte, Deus não pode fazer a dele. Então, Ruben, parece que estás a dizer que eu tenho que fazer alguma coisa para as coisas acontecerem. É exatamente isso que eu estou a dizer. Deus é um cavalheiro e ele só faz aquilo que eu lhe permitir. Ao contrário de Satanás está sempre a tentar forçar, Deus não força nada. Deus espera. Deus faz a sua parte e Ele tenta nos convencer, mas Ele espera. No entanto, há uma coisa que me confundiu na palavra de Deus durante muito tempo. São versículos como este. Reparem bem. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Conhecem este versículo? Então, se está escrito onde? No Velho Testamento diz, por exemplo, Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Sabiam que versículos como este, santificai-vos, sede santos, aparece mais de 100 vezes na Bíblia? Mais de 100 vezes. Quando lemos um versículo destes, o que é que a nossa mente pensa? O que é que isto quer dizer? Já alguma vez leram na Bíblia a dizer santificai-vos? Já leram, não já? O que é que isso quer dizer? Mas é interessante que a Bíblia não está a dizer anda cá que eu quero te santificar. Não está a dizer, pois não? Ele diz assim, santificai-vos. Isto não é estranho. Não acham que isto é estranho? Posso eu transformar o meu caráter? Que a santificação é isso, ok? Posso eu transformar o meu caráter? A palavra original de ser santo é o que é? Todos vocês sabem. É algo que é separado para um uso especial. Certo ou errado? Ok, algo que é separado. Então, Deus está-nos a dizer assim, muito bem, e eu quero usar-te de uma forma especial, por isso eu tenho que te separar. Esse processo chama-se santificação. Aceitam isto ou não? Aceitam? Ok. Então, porquê que Deus diz santificai-vos? É que sabem que também há mais de 100 versículos que diz purificai-vos. Sabiam? Sabem o que é purificar? É o que é purificar? O que é que isso simboliza, purificar? O perdão dos
pecados. Ora, se Deus diz mais de 100 vezes na palavra de Deus, purificai-vos, e diz mais de 100 vezes na palavra de Deus, santificai-vos, isto quer dizer o quê? Que sou eu que me purifico, sou eu que me santifico. Então, porquê é que Deus insiste em dizer isto? Sabem porquê é que Ele insiste em dizer isto? Porque Deus está a dizer ao homem o seguinte: olha, isto é impossível ser alcançado por ti. É verdade ou é mentira? Eu posso me perdoar os meus pecados e eu posso transformar o meu caráter? Não. Mas Deus está sempre a dizer para eu fazer isso. Deus está-me a dizer o quê? Tu não podes, mas eu posso. Deixa-me fazer isto em ti. Acredito eu que eu posso ser purificado e santificado por Deus? Acredito eu mesmo nisto? Muito bem. Então, como é que eu dou autorização a Deus? Vamos lá. Tudo no santuário simboliza a Jesus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quando eu entro no lugar santo, tenho 3 objetos, um à minha direita, um à minha esquerda, um em frente. À direita está o quê? Mesa dos pães asmos. Aquele pão estava lá porquê? O Ruben gosta de fazer perguntas difíceis. Porquê? Tinha uma mesa com pão. Não é estranho, dentro da igreja, ter uma mesa com pão. Representa Jesus. Muito bem. Porque Jesus é o quê? O pão o mesmo símbolo lá no deserto do Maná, exatamente igual. O pão que descia do céu. Mas Deus, na Bíblia, não nos diz só que Jesus era o pão da vida. E Ele diz-nos o seguinte: o que é que isto representa para nós? E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de... Ok, o pão para mim espiritualmente representa o quê? A Bíblia. Isto aqui. Certo ou errado? Então vamos lá ver. E eu entro no lugar santo. Para eu lá entrar quer dizer que eu já deixei coisas para trás. Certo? E a primeira coisa que eu tenho do meu lado direito é pão. A dizer o quê? Em vez de te alimentares com o quê? Com o que estava lá fora, é este o teu alimento. Concordam comigo? Sim, muito bem. Então, vamos ler. Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia. O livro dos livros. Estamos onde? O pão está onde? No lugar? O lugar santo serve para quê? Santificar, certo? O estudo diário das Escrituras tem influência que é santificadora. Percebem porque é que o pão lá está dentro do lugar santo? Porque é exatamente isso que faz a palavra de Deus. Tem uma influência santificadora e enobrecedora sobre o Espírito. Ligai o volume sagrado ao vosso coração e ele se mostrará amigo e guia na perplexidade. A Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Acreditamos nós nisto? É isto novidade para vocês? É alguma novidade? É a Bíblia importante na vida de um cristão? Sim ou não? Sim? Mas a Bíblia não é só importante na nossa vida como cristão. A palavra de Deus pode transformar completamente a minha vida. Não nos devemos satisfazer com o conhecimento superficial. Antes devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras da verdade, beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras. Agora, todos os que estudam a palavra de Deus são representados como quê? Comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Pães em cima da mesa. É isto que quer dizer, não é mais nada. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente,
E eu faço esta pergunta a vocês. Por norma, o ser humano come quantas vezes por ano? Quantas vezes por mês? Todos os dias? Por norma, comemos todos os dias? Sim? Então, vamos lá. Se o símbolo é o pão, reparem o que diz. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente estudada. Percebemos? Comida digerida e praticada e se mantenha em nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A negligência da palavra significa inanição para a alma. Irmãos, eu fui um morto-vivo espiritual durante a maior parte da minha vida. Se eu não comia, como é que acham que era a minha espiritualidade? A minha relação com Deus? Existem pessoas que têm uma doença que é a anorexia. Conhecem? Olham-se ao espelho, têm 25 quilos e acham que estão gordas. E recusam-se a comer. Estão com muita saúde, não estão? Não. E eu era um anoréxico da palavra de Deus. Mas sabem que eu acho que eu não era o único. Eu acho que há mais cristãos. Eu acho que há mais adventistas que também sofrem da mesma doença. Espero que não seja nenhum de vocês. Então já temos o nosso segundo hábito diário. Lembram-se que a santificação tem 4 hábitos diários? Lembram-se? Primeiro, deixar de contemplar o mundo. Segundo, contemplar o quê? A palavra de Deus. Então, a mesa dos pães asmos representa o estudo diário e aprofundado da Bíblia. Ora, a Bíblia já anda a dizer isto desde o início. Quando Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, ele já escreveu exatamente isso lá. Acompanhem comigo um capítulo que é muito interessante, Deuteronômio 17, que diz o seguinte: E escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele, o que é que diz? Lerá o quê? Uma vez por mês. Uma vez por semana. De vez em quando. Quando tiver dificuldade a adormecer. É? O que é que diz? Ok, e ele estava-se a referir aqui, a este versículo. O que é uma cópia do livro que está diante dos levitas? O que é isso? Palavra de Deus. Certo? Então, em Levítico, Deus está a dizer que devemos fazer o quê? Estudar a palavra de Deus diariamente. Leram o mesmo que eu? Sim? Para quê? Reparem o que é que diz. Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Mais, para que possa guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos. Para que os possa cumprir. Para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos. E para que não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda. Acham que isso são coisas boas ou coisas más? Gostariam de ter esta experiência na vossa vida? Eu gostaria muito. Mas sabem o que é que me impede de ter esta experiência com o Senhor? O que é que me impede? As minhas decisões diárias. O que eu coloco durante os meus olhos vai definir o meu tipo de relação com Deus. João dizia exatamente isso. João dizia que a palavra santifica. Todos conhecem este versículo. Santifica-os, na verdade, o que é que ele está a referir? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, então, faz o quê? Santifica. Não há santificação sem a palavra de Deus.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu não sei, isto não é novidade para ninguém. Estou a dar-vos alguma novidade. Só que, reparem, eu comecei-vos a contar um bocadinho já do meu testemunho e vou contando ao longo da semana. Mas eu lutei com o Senhor há alguns anos. Senhor, por favor, explica-me o que é que isto quer dizer. Explica-me o que é santificação. Explica-me o que é ser transformado. E eu vinha para casa da reunião de oração numa quarta-feira à noite. E finalmente, ao ouvir o desejar de todas as nações, o Senhor me disse, ao fim de 4 anos, o teu papel é este. Se tu fizeres isto, estás-me a dar autorização para eu transformar o teu coração. Eu queria partilhar agora com os irmãos exatamente aquilo que eu ouvi naquela noite. E vejam se acham realmente que estas coisas que todos nós sabemos, se calhar são mais importantes do que aquilo que nós achamos. Então, começa assim. Como a vida física se mantém pela comida, assim, como já lemos, é a espiritual mantida pela palavra de Deus. Mas tem aqui um pormenor muito importante. E toda a alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Perceberam o que é que está ali a dizer? Então vamos lá. Se algum de vocês comer uma sopa super saudável e nutritiva e me contar como é que foi essa experiência, eu vou ficar alimentado por causa disso. Mas vocês estão-me a explicar como é que foi a experiência. Isso vai-me alimentar o meu corpo. É verdade que nós aprendemos muito com aquilo que nós ouvimos dos outros acerca da palavra de Deus. Eu já aprendi imenso, mas isso não transforma o meu caráter. A palavra de Deus para transformar o meu caráter tem que ser comida por quem? Por mim. Ok? Isto é um ponto muito importante. E eu posso aprender sobre a palavra de Deus, e eu posso ser convertido por ouvir a palavra de Deus, mas eu não posso ser transformado por ouvir a palavra de Deus. Perceberam a diferença? Sim? Concordam com o que eu estou a dizer? Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. E eu acredito muito no evangelismo online. Eu acredito muito. Eu acredito que as ferramentas digitais podem ser fundamentais para levar a palavra de Deus aos outros. O meu problema, irmãos, não é que alguém aceite Cristo por alguma coisa que ouviu online. O meu problema é se eu continuo a ser um adventista do 7º dia do YouTube. Aquilo que eu ouço não substitui o meu estudo pessoal. Aliás, em certo patamar espiritual, pode impedir a minha progressão espiritual. Vou continuar o texto. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Tudo o que nós vimos desde o início do caminho espiritual é feito pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence que somos pecadores quando estamos no mundo. É Ele que nos convence que Cristo é o nosso Salvador quando estamos no pátio. É Ele que nos leva a aceitar a Cristo. É Ele que nos leva à conversão. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos transforma. E é Ele que nos ajuda no estudo da palavra de Deus. Tudo no santuário, tudo na nossa vida espiritual depende
do Espírito Santo. Mas quando nós fazemos isso, quando eu coloco no meu coração o desejo de deixar de contemplar o mundo e de verdadeiramente contemplar a palavra de Deus, contemplar a Cristo pela Bíblia, quando eu faço disso uma prioridade na minha vida, quando eu peço ao Senhor o auxílio do Espírito Santo, sabem o que é que vai acontecer? Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Vamos falar isto um bocadinho mais à frente. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios na verdade, tornam-se ele parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentar-se da palavra de Deus, acharão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, a natureza terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Amém? E eu posso orar toda a vida para que o Senhor transforme o meu caráter. E Ele não pode fazer nada se eu não fizer a minha parte. O Senhor deu-nos todas as ferramentas necessárias para nós termos acesso a todas as suas bênçãos. No entanto, nas minhas ações, eu demonstro se quero isso na minha vida ou se não quero. Eu vou fazer uma pergunta óbvia. Está aqui alguém que quer que os princípios da verdade se tornem parte de nós próprios? Está aqui alguém que quer que os princípios da verdade sejam a força motriz da sua vida? Está aqui alguém que queira que Deus molde os seus pensamentos, que desenvolva o seu caráter, que destrua a nossa natureza carnal e que nos comunique nova vida em Cristo? E eu quero isto para a minha vida? Irmãos, não vale a pena nós querermos se eu não faço a minha parte. Concordam com o que eu estou a dizer? Deus não me pode obrigar. E se eu rejeito passar tempo com Ele, eu estou literalmente a dizer: Senhor, eu rejeito as bênçãos que tens para mim. Eu não as quero. Eu sei o que é o melhor para mim. Sou tipo um fumador que sabe que o cigarro faz mal, mas continua a fumar. Mas o versículo, a citação não terminou. O Espírito Santo vem ter com a alma como um consolador. Pela transformadora influência da sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire semelhança divina. É exatamente isto o que João queria dizer, que a santificação vem pela palavra. Isto é o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto é comer o pão que desce do céu. E quando o seu Santo Espírito entrar no vosso coração e inculcar a verdade em vossa alma, não o deixeis sair com facilidade. Tendes obtido tal experiência em examinar a Escritura, e todo o ponto é estabelecido. E é importante que examineis a Escritura continuamente. Deveis abastecer a mente com a palavra de Deus. Ora, mas há aqui uma exceção neste local. É que nós, neste caminho para o santuário, era primeiro o altar de sacrifícios, depois a pia, e depois entramos no lugar santo, mas quando chegamos no lugar santo,
o objeto não está à nossa frente. Está o quê? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. É o único sítio onde temos dois objetos um ao lado do outro. Já repararam nisso? É um caminho em frente, mas neste sítio temos um objeto à direita e um objeto à esquerda. O que é que isto quer dizer? Que quem chega aqui precisa de duas coisas em simultâneo. Perceberam o que eu estou a dizer? A mesa dos pães asmos e o candelabro estão ligados um com o outro. Então será importante nós sabermos o que é que quer dizer também o candelabro. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. E ele está representado no candelabro, sim ou não? Mas ele também diz, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então isto também quer dizer alguma coisa para a nossa vida espiritual, certo? Agora, rapidamente, ainda vos queria contar um bocado do meu testemunho. O que é que permitia ao candelabro dar a luz? Azeite. E o azeite é um símbolo de quê? Espírito Santo. Têm certeza disso, certo? Muito bem, exatamente. Mas o Espírito Santo aqui tem um propósito específico. É que não sei se vocês repararam, e se calhar se tivermos tempo mais à frente podemos falar disso, o Espírito Santo está presente desde que estamos no mundo, está presente no pátio, está presente no lugar santo, está presente no lugar santíssimo. Então porquê é que tem um símbolo específico dele exatamente aqui? Porque aqui o Espírito Santo tem uma função específica. Reparem, qual era a função espiritual do azeite na Bíblia? O que é que alguns pegavam no azeite e faziam o quê? Unção, muito bem. Todos aqueles que Deus queria que fossem líderes, queria ungir o seu espírito neles, era por esta cerimónia de unção, certo? Isto é muito interessante porque o sacerdote, por exemplo, a Salomão, o sacerdote tomou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, como fez com David, como fez com Saul. Mas Cristo também disse, o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu. Cristo levou o azeite na testa, na cabeça? Não, pois não. Então isto é um símbolo, certo? Mas para que é que servia este símbolo? Reparem, Cristo explica. Foi isto que Cristo disse, sim ou não? O símbolo do azeite no candelabro, no lugar santo, é para quê? Para alguém que lá está a fazer o quê? Partilhar com os outros. Ora, mas então explica-me, Ruben. Nós temos o símbolo do azeite, do candelabro, que é para simboliza o evangelismo, o partilhar com os outros, mas porquê é que se tem que estar ao lado da mesa dos pães asmos? É uma pergunta válida, certo? Muito bem. Antes dessa resposta, temos aqui, então, o terceiro hábito diário é fazer o quê? Partilhar com os outros, certo? Mas porquê que tem que estar um lado ao lado? No Desejo das Nações. Explica direitinho. Conhecem a parábola da multiplicação dos pães? Certo? É interessante que Cristo estava ali a partir os pães, não é? E estava a dar os pães a quem? Aos discípulos. E os discípulos iam fazer o quê? Levavam às pessoas, ok? Ok, então vou fazer uma pergunta simples. Imaginem que eu sou um discípulo. Vou ter com Cristo. Estendo as minhas mãos, ou pego numa travessa, estendo a travessa, e estou ali a receber pão, certo? Se eu continuar ali sempre a receber pão, o que é que vai acontecer? Consegue alguém estar sempre a pôr pão no mesmo sítio? O que é que vai acontecer? Vai ficar cheio. Concordam comigo?
Se eu depois quero receber mais pão, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de ir levar e depois vir outra vez receber mais, certo? Concordam comigo? Ok, vamos ler. O alimento multiplicava-se nas mãos, e as mãos dos discípulos, estendendo-se para Cristo, o próprio pão da vida, nunca ficavam vazias. O diminuto sofrimento foi suficiente para todos. Os discípulos foram o meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isto deve ser uma grande animação para os discípulos de hoje em dia. Devemos ficar animados por isto, por causa de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Porquê? Bom, Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Mesmo, reparem, os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar se primeiro fizerem o quê? Receberem. Estão a perceber? Nós só estamos a transmitir aos outros o verdadeiro pão da vida se eu primeiro o receber diretamente de Cristo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Não podem de si mesmos suprir alguma coisa às necessidades da alma. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo e só podemos receber à medida como comunicamos aos outros. Tem lógica? Portanto, eu não posso simplesmente pegar nisto todos os dias e comer, e comer, e comer. Sabem porquê? Eu tenho que ir esvaziar primeiro. Deus quer me dar luz? Sim, quer. Mas Ele só pode continuar a dar luz se eu fizer o quê? Partilhar essa luz com os outros. À proporção que continuamos a dar, continuaremos a receber. E quanto mais dermos, quanto mais havemos de receber, assim estaremos contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Decorria o ano de 2013. Irmãos, faz sentido isto ou não? O pão está ao lado do candelabro porque tem que ser feito em simultâneo. Eu tenho que receber, tenho de dar. Tenho que receber, tenho de dar. E ontem contei-vos como o Senhor desviou a minha atenção do mundo para a sua palavra. Lembram-se dessa história? A minha vida mudou radicalmente. Então, sabem que quando alguém tem um vício muito forte, é muito difícil cortar o vício pela raiz. Então eu pensei assim, bom, eu tenho estes hábitos, então vou tentar substituí-los de forma a que isto não seja terrivelmente difícil. Então, como eu tinha o hábito a certas horas do dia me sentar a ver coisas que não devia, eu sentei-me na mesma a ver, mas em vez de ver coisas que não devia, passei a ver coisas que devia. Faz sentido? Então, no ano 2012, eu em vez de estar a ver os filmes e os vampiros e aquelas coisas que eu via, eu comecei a ver coisas que me faziam crescer espiritualmente. E eu descobri que existia na internet alguns pastores que tinham mensagens incríveis. Ok? E eu comecei a ver. Vi um, depois vi outro, e aquilo fez de facto uma diferença muito grande na minha vida. Ok? Mas depois eu tive um dilema. Qual era o dilema? Bom, estes pastores têm mensagens tão boas e eu gostava de poder partilhar. Só que em 2012, bom, agora nós temos tudo, não é? Mas em 2012, as mensagens que eu encontrei eram todas em inglês. Então eu queria partilhar, mas a maior parte das pessoas que eu conheço não falam inglês. Então eu decidi começar a traduzir algumas coisas, ou então a buscar parceiros que já tivessem traduzido algumas coisas, e fiz um canal no YouTube
para poder colocar lá e facilmente poder partilhar com as pessoas. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ok, foi o meu plano. Então 2012 começou 2013 e o plano estava a resultar bem. Eu conseguia ter um sítio onde guardar e às vezes poder partilhar com alguém aquelas mensagens. Só que, entretanto, na minha igreja tivemos um problema. Nós estávamos temporariamente sem pastor e houve um problema que uma família aceitou uma doutrina chamada anti-trinitarianismo. Já ouviram falar, não é? Anti-trindade, deixaram de acreditar na trindade e saíram da igreja. Só que essa família não apenas saiu da igreja, como estava a tentar convencer outras pessoas. Ok? Sabem que existem vários movimentos dissidentes, não é? E normalmente estes movimentos dissidentes têm um alvo missionário, não é, para eles, que é a igreja, não é os de fora, é a igreja. Bom, e o que acontece é que as coisas estavam um pouco complicadas. Então alguém veio ter comigo e disse assim: Ruben, precisamos da tua ajuda, precisamos que prepares uma mensagem sobre esta doutrina e que apresentes à igreja. Ora, eu fiquei em pânico, porque sabem o que é que eu percebia sobre este assunto? Zero. Não fazia a mínima ideia. No entanto, e eu até hoje, irmãos, eu sou sincero, até hoje eu não sei porquê que me pediram a mim. Não sei porquê. Até hoje eu não sei. No entanto, isso mudou para sempre a minha vida. Inicialmente eu comecei muito mal, porque em vez de eu ir estudar o que era a Trindade, sabem o que é que eu fui fazer? Eu fui ter com essas pessoas e fui perceber qual era a opinião deles. Após muitas horas a falar com eles e ter recebido assim um calhamaço de coisas para ler, eu também, não ficando satisfeito, fui para a internet pesquisar quais eram os argumentos deles. Fiz todos os estudos que me deram. Li absolutamente tudo. Eu tive um mês inteiro a descobrir o que é que eles diziam, quais os seus argumentos. E num domingo de manhã, passado um mês, estava eu a ler o último livreto que me deram. Era o último livreto. E tinha lá 3 citações, que quando eu as li, eu fiquei convencido. Naquele momento eu levantei-me do meu escritório, fui para o meu quarto, comecei a chorar, coloquei-me de joelhos e comecei a dizer ao Senhor: se de facto isto é verdade, eu vou sair da igreja. E vou ser um anti-trinitário. E eu comecei a orar ao Senhor. Naquele momento, eu converti-me àquela doutrina. Naquele momento, eu estava convencido. E disse ao Senhor: por favor, se isto é verdade, dá-me forças para eu seguir em frente. Mas enquanto eu orava, irmãos, estava constantemente um pensamento a vir à minha ideia. Sabem qual era o pensamento? Vai ver no original. E eu estava sempre a tentar concentrar-me na minha oração e vinha sempre aquele pensamento. Eu queria continuar a minha oração e vinha aquele pensamento, até que eu, quase chateado, levantei-me, pronto, eu vou ver no original. E eu, como o inglês estou à vontade com ele, eu fui ver o original daquelas citações e havia uma palavra que estava traduzida erradamente. Eu não vou contar os pormenores do que é, nem vou falar agora da Trindade, não é? Mas basicamente
No português estava traduzido a doutrina da Trindade e depois estava a criticar a doutrina da Trindade, mas no original não dizia a doutrina da Trindade. Dizia aquela doutrina da Trindade. Perceberam a diferença? Portanto, a crítica não era para a doutrina da Trindade, era para uma específica. Tá bom? E estava a ser usada para toda a doutrina da Trindade. E então, naquele momento, eu disse, espera lá, eu estou a ser enganado. Então eu passei 2 meses inteiros em que cada segundo livro que eu tinha, eu estudei tudo o que havia para estudar sobre aquela doutrina. Eu cheguei a passar 8 horas por dia. Lembram-se que eu passava 8 horas por dia a jogar? Eu cheguei a passar 8 horas por dia a estudar porque eu tinha que saber a verdade sobre este assunto. Passado 2 meses, eu informei que estava pronto e foi a primeira vez que eu apresentei uma mensagem assim numa igreja. Graças ao Senhor, o problema terminou na igreja. Mas aquilo foi o início de uma mudança radical na minha vida. Eu continuei com a minha vida como se nada tivesse acontecido e, passado um ano, voltou um pensamento constantemente à minha mente. E o pensamento era, grava e coloca online. E eu assim, o quê? E aquele pensamento acompanhou-me quase um ano, até que eu fiquei chateado, não é? Já não estava a aguentar mais a pressão, coloquei uma cortina no meu escritório, coloquei uma câmera à minha frente e gravei esse seminário e coloquei online em 2015. Em 2016, eu recebi um convite para fazer o que estou aqui a fazer hoje. Primeira vez que recebi um convite para fazer uma semana de oração numa igreja. Eu estou-vos a contar isto tudo, irmãos. Por favor, é muito difícil para mim contar o meu testemunho pessoal. Mas eu estou a fazer isto porque Deus ensinou-me primeiro na prática e só depois é que mostrou a teoria. E Ele foi passo a passo dizendo, Ruben, tens de fazer isto. Ruben, tens de fazer aquilo. Ruben, tens de deixar de fazer isto. E eu não conhecia nada disto. As peças só se encaixaram no fim. Vamos vendo ao longo desta semana. Mas em 2016, eu acredito nas promessas do Senhor. Eu acredito no poder da oração. Mas às vezes eu fico surpreendido com as respostas de Deus. Em 2016 recebi esse convite, o tema era um tema que eu gostava muito, tinha acabado de começar a estudar teologia, estava apaixonado pela palavra de Deus, só que uma semana antes da data para o início dessa semana de oração, eu fiquei doente. E eu, não é a melhor altura para ficar doente. Mas eu pensei, falta uma semana, tenho tempo para recuperar. Fiquei com uma faringite, fiquei bastante doente, mas fui recuperando durante a semana. Ora, chegámos à quinta-feira e já estava bastante melhor, mas surgiu outro problema. Fiquei completamente afónico, sem voz, 2 dias antes. Então, eu olhei para o telefone e eu assim, vou ter que dizer que provavelmente não vou conseguir, não é? Mas a minha consciência não me deixou pegar no telefone. E eu pensei, em 2 dias eu vou estar melhor. Sábado de manhã eu estava sentado nos bancos dessa igreja, a pensar, o que é que eu vou fazer? Que eu continuo sem voz. E eu sempre a orar ao Senhor, Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer. Sabem que eu cantei num grupo, no Quarteto Gratidão, 19 anos,
E eu era baixo. Bom, eu continuo a ser baixo, não é? Mas era baixo do grupo. Então, quem está habituado a cantar baixo com o microfone tem uma técnica especial quando dá notas muito graves, para aproveitar ao máximo o microfone. Então, literalmente, eu estava no banco a pensar, eu vou tentar fazer igual para ver se as pessoas conseguem ouvir alguma coisa que eu tenho para dizer. Entrei para a salinha do lado, estávamos lá a tentar, a preparar-nos para entrar, e eu sempre a pedir ao Senhor, por favor, arranja uma solução. Começo a subir as escadas para a plataforma, irmãos. E eu senti algo um bocado estranho. Senti, sabem que, por exemplo, o mais parecido que eu posso dizer é, já comeram um repousado de menta, não já? Já sentiram que aquilo faz assim uma sensação de frescura assim... Bom, tentem imaginar isso, mas 10 vezes mais forte. Foi exatamente o que eu senti. E eu assustei-me tanto que eu literalmente parei no meio das escadas e pus-me a olhar ao lado a ver o que é que estava a acontecer. E eu fui, ajoelhei-me na plataforma, a seguir no final do hino eu tinha que fazer a oração de invocação, e eu peguei no microfone, pus o mais perto que eu podia pôr, comecei a fazer a oração. E imediatamente tive que afastar o microfone, que a minha voz estava perfeitamente normal. Eu não sei porquê. Não sei porque é que isto aconteceu, irmãos. Mas Deus disse naquele momento o quê? Eu quero que tu pregues esta semana. E foi de facto assim, preguei toda aquela semana. Mas sabem que... E eu fui... Até recentemente, também, se tivermos tempo, contarei essa história. Até recentemente fui patrão de uma empresa, okay? 25 anos. A empresa começou do zero e cresceu bastante. E eu tinha uma vida muito, muito ocupada. E por vezes é difícil a gente conciliar as nossas responsabilidades do trabalho com as nossas responsabilidades na igreja. Mas à medida que nós vamos tendo mais e mais responsabilidades, alguma coisa começa a ceder. E por vezes eu já não tinha tanto tempo para o trabalho, ou às vezes não tinha tempo para as minhas responsabilidades, e isso estava-se a tornar muito complicado na minha vida. E chegamos ao ano 2019 e houve uma convenção aqui no Porto chamado GYC Europa. Provavelmente, não sei se os irmãos sabem o que é o GYC, é um congresso de jovens. E nesse GYC houve um ministério que me pediu para ajudar um pouco lá e eu fiquei muito frustrado aquele fim de semana. Sabem porquê? Porque eu queria muito assistir à programação, mas infelizmente tive de trabalhar. E eu fiquei numa luta espiritual muito grande, porque eu queria muito estar a participar e o meu trabalho não me estava a deixar. E durante e eu só conseguia mesmo ir à noite, e numa dessas noites eu tive um testemunho de uma pessoa que me disse, sabes, eu também já estive exatamente na mesma situação que tu estás. Eu era patrão de uma empresa e o Senhor chamou-me para outras coisas. E agora estou aqui. E aquilo fez-me muita confusão. E eu comecei a pensar, Senhor, será que estás-me a tentar dizer alguma coisa? Então eu fui para casa e fiz uma oração estranha. Já vos contei ontem que fiz algumas das orações estranhas, não é? E vou-vos contar mais as orações estranhas. Fiz uma oração estranha. Eu disse ao Senhor, eu não sei se tu queres que eu abrande no meu trabalho e me dedique mais à tua obra. Não sei se é isso que tu queres. Mas eu estou a receber tantos convites para pregar a tua palavra que está a começar a ser difícil. Então eu disse ao Senhor, Senhor, se algum dia eu for convidado para pregar
num evento tipo este, então eu vou perceber que essa é a tua vontade. 4 dias depois eu recebi um telefonema. Do outro lado estava uma pessoa que eu conheço no Brasil. Ele disse-me: Ruben, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, aconteceu um milagre. E um milagre? Sim. A igreja aqui no Brasil autorizou fazermos um GYC aqui no Brasil. Há 10 anos que andamos a tentar. Eu, sim, que bom. Sim, mas eu queria dizer uma coisa. Queríamos que tu fosses um dos pregadores do primeiro GYC no Brasil. Naquele momento, eu não sabia o que havia de dizer, não é? Disse: está bem, eu vou pensar. Mas naquele momento, Deus tinha acabado de responder à minha oração. Ora, eu estou-vos a contar isto porquê? Porque eu fui pregar lá no GYC, no início de 2020, apresentei lá vários seminários e tive o maior choque espiritual da minha vida, irmãos. Eu estou a sair de um seminário e vem uma jovem ter comigo. E essa jovem vira-se para mim e diz assim: eu queria te agradecer. E eu pensava que a jovem estava a agradecer por causa do seminário, é normal. Ele disse: não, queria te agradecer porque eu estou na igreja por tua culpa. E eu assim: mas como assim? Sabes umas gravações que estão no YouTube sobre a Trindade? E eu: sim, eu estou na igreja por causa dessas gravações, porque eu era antitrinitário. Passado algumas horas, vem um jovem ter comigo, um outro jovem, e diz: Ruben, eu queria te agradecer. E eu assim: mas porquê? Lembras-te daquela pregação que tu fizeste no GAM sobre a igreja emergente, oração contemplativa? Sim, lembro. Eu estou na igreja por causa dessa pregação. 3 pessoas nesse fim de semana disseram isso. Foi o maior choque da minha vida, irmãos. A gente não sabe o resultado das nossas ações. Uma coisa eu sei, irmãos: se eu receber, eu tenho que partilhar. Nós nunca haveremos de saber quantas pessoas nós influenciamos para o bem ou para o mal. Mas nós influenciamos as outras pessoas. E se eu me colocar na disposição de aceitar o desafio que Deus tem na minha vida, e Ele pode usar cada um de nós para influenciar a vida de outros. Deus pode usar um jumento para converter alguém. Deus pode usar-me a mim, cada um de vocês. Mas Ele só pode usar se eu deixar. Que adianta eu andar neste mundo, dia após dia. Que adianta eu andar neste mundo, contemplando as obras de Satanás, fazendo aquilo que muito bem me apetece, se isso só faz com que Deus não possa fazer parte da minha vida. Aqui eu acho que quero estar com Deus para sempre. Aqui eu acho que quero viver para sempre com Deus. Mas se eu não me habituar aqui a viver com Ele, eu não vou lá estar. Por muito que nos custe, a terra é o estágio do céu. Se eu aqui não quero estar com Deus, e Ele vai respeitar esse meu desejo. O meu desejo para cada um de nós, incluindo eu não estou a pregar para vocês, eu estou a pregar para mim. O meu desejo é que nós possamos levar a nossa vida espiritual com seriedade. Que nós não possamos ser só cristãos que acham que conhecem, mas cristãos que vivem aquilo que nós acreditamos.
Como é que eu posso dizer a Deus que quero que Ele faça parte da minha vida se eu não quero estar com Ele? O santuário diz-me o seguinte: Ruben, queres vir à minha presença? É muito simples. Só me tens que dar autorização. E eu quero te perdoar? É muito simples. Vens aqui, pedes-me perdão e o que é que eu faço? Eu dou-te o perdão. Ruben, queres ter um caráter como o meu? Quero, Senhor. É muito simples. Deixa de ver aquilo que tu sabes que não é correto. Andas aqui para a minha beira, alimentas-te daquilo que eu te dei, partilhas com os outros e eu vou transformar a tua vida. Se ainda não aceitastes, aceita este desafio de Deus na tua vida. Aceita cada dia passar tempo com o Senhor. Sabem que se Deus nos dissesse que a santificação era por caminhar até um local sagrado uma vez por ano, ou se fosse fazer um ritual qualquer, era bem mais fácil. Não era? Eu podia continuar a viver a minha vidinha, como eu quisesse, uma vez por ano eu ia lá e estava feito. Mas Deus não é um Deus assim. Deus quer ter uma relação pessoal comigo. Quer estar comigo todos os dias. E quer nos dar todos os dias bênçãos extraordinárias. No entanto, ainda não chegamos à parte mais importante. É que logo a seguir do candelabro e de mesas de paisagens temos o quê? O incensário. Amanhã é a mensagem mais importante. Sem o incensário, está tudo perdido. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a ter este compromisso de caminhar este caminho, o caminho do santuário. Amém.